Olá, minhas queridas irmãs, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a sua família esteja bem. Vamos ler a palavra do Papai do Céu. Hoje eu vou ler Gênesis 33, o encontro de Esaú. E levantou Jacó os seus olhos e viu que tinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Leia e seus filhos atrás. Leia ou Lia, que eles falavam. Porém, Raquel e José, os derradeiros, eles foram o último, né? E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou e o laçou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. A que eu li para vocês foi Gênesis 33, eu li do 1 ao 4. Aqui, meus queridos irmãos, fala a história na Bíblia aqui, fala de Jacó e Esaú, porque Jacó, ele era gêmeos com Esaú. Só que como Esaú, ele nasceu primeiro, então a promessa de Deus caía sobre ele. Naquela época antiga, os primogênitos que nasciam primeiro, Deus abençoava, e o pai deles também colocava unção sobre eles. Só que Jacó, ele amava muito a Deus, então ele orava muito, muito, e tinha muita fé em Deus. Ele era o cozinheiro daquela cidade. Esaú, ele era um frecheiro, mas ele não estava nem aí com nada. Ele era namorador, não importava com nada, e o pai dele amava muito ele. O pai dele sabia que as bênçãos de Deus estavam sobre ele, porque ele nasceu primeiro, né? Era gêmeo, mas foi um minutinho assim, que ele nasceu primeiro do que Jacó. Só que então, o que acontece? Jacó, ele queria aquela bênção para ele, e Jacó pegou e ficou falando assim: eu te dou a comida, porque Esaú chegou com muita fome, ele foi caçar, né, e chegou com muita fome. Aí ele falou assim: Jacó, me dá aí um prato de comida. O Jacó falou: eu dou o prato de comida se você me der a bênção de Deus para mim. Aí ele pegou e falou assim: eu dou. Ele foi e entregou a benção pro outro, sabe? Mas foi sorridente aquilo ali, e é só porque ele tava com fome mesmo, né? E ele não importava muito com Deus, não. Mas Jacó tinha muita fé em Deus. Aí a mãe de Jacó tinha o maior carinho com Jacó. E o pai deles tinha mais carinho com Esaú. Aí o pai deles, que era o Isaac, estava cego. A mãe de Jacó pegou, falou assim: olha, você vai pegar couro de animais e colocar no seu braço, porque o seu irmão Esaú é muito cabeludo. Então nós vamos lá no seu pai é cego, e seu pai vai abençoar você e vai dar a bênção de Deus para você, e você que vai ficar próspero, você que vai ficar com a bênção de Deus. E seu pai não vai saber que abençoou você, seu pai vai pensar que está abençoando Esaú. Aí eles fizeram aquele cambalache e foram no Isaac, que era pai deles. Então Isaac, cego, passou a mão assim no braço de Jacó e pensou que era Esaú. Aí ele falou assim: papai, eu vim receber a bênção do Senhor, me dá sua bênção para mim ter Deus, para mim ser próspero, para mim ter tudo o que eu quero. Aí o Isaac, que era pai deles, foi e abençoou ele e deu todas as bênçãos de Deus para ele. Aí quando Esaú chegou da mata que estava caçando,
falou pro pai dele: eu vou matar Jacó. Jacó fez isso, roubou minha bênção, agora eu vou matar Jacó. E saiu atrás de Jacó. Aí Jacó fugiu e foi para outra cidade, foi para a cidade dos parentes dele, do tio dele. Quando Jacó chegou na cidade do tio dele, ele apaixonou pela Raquel. Ele trabalhou 7 anos para casar com a Raquel. Aí vejamos, meus queridos irmãos, o que podemos aprender com essa história. E é real, que é da Bíblia. Então, como ele passou a perna no irmão dele, pegando a benção para ele, ele chegou nessa cidade e apaixonou pela Raquel, amor à primeira vista. O tio dele pegou e fez ele trabalhar 7 anos para casar com a Raquel. 7 anos ele trabalhou de graça pro tio dele para casar com a Raquel. Na hora do casamento, o tio dele pegou e colocou tanta bebida, ele ficou bêbado e ele acabou casando com a Lia, que é a Leia. Acabou casando com ela. Quando ele acordou no outro dia, ele viu que a esposa dele não era a Raquel, então ele ficou muito triste e ele foi lá no tio dele reclamar. Aí o tio dele pegou e falou assim: eu te dou a Raquel para você casar, porque a Lia, ela é a mais velha. A Lia, Leia, tanto faz. Eles falavam Lia, falavam Leia. Então eu te dou a Raquel para você casar. Mas a Raquel, sendo a mais nova, ela tem que casar por último. Primeiro quem tem que casar é a filha mais velha. Por isso que você casou com a mais velha. Aí ele fez um pacto com o tio dele. Trabalhou mais 7 anos de graça para poder casar com a mulher que ele amava, que era a Raquel. Trabalhou mais 7 anos de graça pro tio dele. Aí casou com a Raquel. Então, a Raquel não dava filho para ele. Aí a Raquel foi e colocou ele para deitar com a empregada, para dar um filho para eles. Aí depois a Raquel chorava muito e pedia muito a Deus. Aí ela falou: Deus, eu não sei orar, eu não sei falar com o Senhor, mas me ajuda, abre minha madra, me dá um filho, eu quero ter um filho. Aí Deus foi, ouviu a petição do coração dela, Deus foi e colocou José. Aí ela teve José, né? Ela teve 2 filhos com Jacó. Aí a Lia humilhava ela, né? Porque o Jacó amava Raquel, mas não amava a Lia, que era a Leia. E a Lia, que era essa Leia, dava muitos filhos para o Jacó, mas ela não tinha o amor do Jacó. Quem tinha o amor do Jacó era a Raquel. Então, vejamos bem, meus queridos irmãos, aí ele pegou e ficou trabalhando pro tio dele. E o tio dele só passando a perna nele, ele foi e fez um pacto com o tio dele. Tia, a partir de hoje, todas as ovelhas que vêm pintada são minhas. E que nascer só marrom, só branca é do senhor. E as pintadas são minhas. Aí o tio dele pegou, mandou os filhos dele lá no pasto e soltar todas as ovelhas que era pintada, sabe? E deixar só as brancas e as marrom para que Jacó não ficasse rico, né? Que Jacó estava prosperando demais. Só que a bênção de Deus estava com Jacó. Aí Deus foi e falou para o Jacó colocar a ovelha branca e a marrom e Deus foi e começou, sabe, a dar aquele poder pro Jacó e foi nascendo só as ovelhas pintadas. Aí Jacó ficou muito rico, muito próspero. Aí o tio dele não queria deixar ele embora, porque o tio dele ficava à toa, não trabalhava, não fazia nada. O Jacó cuidava de tudo e trabalhava, e o tio dele só ia enriquecendo nas costas de Jacó. E o tio dele não queria deixar ele embora, e ele foi e falou: não, eu tenho que ir embora, eu vou para encontrar meu irmão, meu pai. E quando ele voltou, aí o Esaú caçou ele muitos anos para matar ele, com raiva dele ter tomado a bênção, né? Aí quando ele voltou, Deus foi e conversou com ele, encontrou com ele, aí ele foi e teve uma luta com o anjo de Deus. Eles lutaram, aí o anjo foi, quebrou a perna dele, aí
porque ele mentia muito, né? E Deus não gosta de mentira. Aí o anjo de Deus falou assim, qual que é seu nome? Aí ele ficava mentindo o nome dele, aí nessa hora ele falou, meu nome é Jacó. Ele foi e contou que o nome dele era Jacó, porque ele tinha mentido pro pai dele que o nome dele era Esaú, né? Aí ele falou, meu nome é Jacó. Aí Deus foi e falou assim, a partir de hoje, você não vai se chamar Jacó mais, você vai chamar Israel. Israel, que é Deus conosco. Então, quando o irmão dele veio com 400 homens para matar ele, aí Deus foi e colocou no coração do irmão dele o amor e a paz de Deus. Então, quando os dois se encontraram, aqui na Bíblia fala, né? Quando os dois se encontraram, eles se abraçaram com tanto amor um pelo outro, então eles se abraçaram e não teve matança e não teve nada. Aí Jacó começou a dar tanto presente para Esaú, que era irmão dele. Ele falou, não precisa, meu irmão, eu sou rico, eu tenho muita coisa, não precisa. Ele, não, meu irmão, aceita como presente. Aí Esaú aceitou os presentes de Jacó. E quando Jacó chegou na cidade que ele morava, quando era jovem, a mãe dele estava morta. Vejamos bem, meus queridos irmãos, o que é a traição, né? A mãe dele ajudou ele a trair o irmão dele, então ele não teve paz mais, ele vivia daquele amor com a mãe dele tinha muito amor nele, né? A mãe dele amava muito Jacó. Então, a partir daquela hora que os dois trapacearam, nunca mais eles se viram. Quando ele voltou, a mãe dele já tinha morrido. Então ele ficou muito triste de chegar naquela cidade e não ver a mãe dele. Vejamos bem que não adianta fazer armadilha, fazer trapaça, porque Deus cobra, de alguma maneira Deus cobra, porque ele ficou com a perna quebrada e ainda nunca mais viu a mãe dele. A partir daquele dia que ele e a mãe dele trapaceou, nunca mais ele viu a mãe dele. Podemos aprender com essa palavra que Deus é amor, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Não podemos trapacear, fazer maldade com ninguém, porque Deus, ele vê tudo e ele cobra de nós. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra, mais cedo ou mais tarde, Deus vai cobrar de nós, porque Deus, ele é justo. Deus, ele não é injusto, ele é justo. Então Deus, ele vê a verdade, ele vê a mentira. Então mais cedo ou mais tarde a mentira aparece e a verdade aparece. Nada fica oculto, nada fica escondido aqui nessa terra, porque Deus mostra a verdade. Oramos. Pai, obrigada por esta palavra. Queremos te agradecer, Pai, por tudo que tem feito por mim. Pai, eu te peço saúde, paz, prosperidade, sabedoria para os meus filhos. Que o Senhor possa estar guardando eles, cobrindo eles, livrando eles de todo mal. Abençoa eles, abençoa minha nora, meus netos, abençoa minhas irmãs, meu irmão. Abençoa meus sobrinhos, minhas sobrinhas, minhas primas e primos, minhas tias, meus tios. Pai, que o Senhor possa estar guardando, dando saúde para cada um. Deus, entra em cada lar, abençoa todas as famílias, entra nos hospitais, cura as pessoas que estão doentes. Pai, entra no coração de cada um, liberta todas as pessoas que têm vício, Pai, vício de prostituição, vício de beber bebida que contém álcool, vício de mexer com droga, vício de todas as coisas que são erradas, que o Senhor liberta cada um, Pai. Pai, eu te peço também por esses países pobres, Pai, vai nesses países, leva alimento para essas pessoas, tem misericórdia de cada um. E eu te peço, Pai, especialmente por esses países que está tendo guerra, tem misericórdia, Pai, está morrendo tanta pessoa inocente, Pai, entra no coração dessas pessoas, desses líderes, coloca teu amor, coloca paz, acaba com essas guerras, Pai, tem misericórdia. Pai, eu te peço, Pai, entra no coração desse país aqui no Brasil, ajuda ele, Pai, a governar esse país, tem misericórdia de nós, Pai. É isso que nós te pedimos em nome do teu Filho, o Rei Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.